Olá, amiga e amigos, servidores públicos, tudo em paz com vocês? Bruno Peixoto falando. Hoje a gente vai falar de um dos assuntos mais interessantes quando a gente fala de finanças de servidor público, que é a aposentadoria. Mais precisamente, a gente vai falar do quinto princípio da filosofia Paz Financeira com você, que é investir para a eternidade com a visão além do longo prazo. Afinal, a gente quer paz financeira hoje, amanhã e sempre, eternamente, enquanto durar, né? Enquanto nós estivermos vivos, a gente quer ter uma vida plena e ter paz financeira. Nós sabemos, estamos cansados de saber que a Previdência Pública está falida, o modelo que nós temos atualmente não é sustentável, não há reforma de previdência que salve. Então, a longo prazo, a médio e longo prazo, a tendência é que, no final das contas, todo mundo vai ganhar um salário mínimo lá no futuro, em algum momento. Por quê? O modelo atual, ele é basicamente um esquema Ponzi. O esquema Ponzi é o que a gente conhece popularmente no mercado como pirâmide financeira, bolha financeira. Por quê? Basicamente, os benefícios que são pagos dependem de novos entrantes. Então, eu vou pagar benefício para as pessoas que já saíram, né, que estão no período de receber benefícios. Para isso, eu dependo 100% dos novos entrantes. O problema é que quando esse modelo foi criado, um século atrás, nós tínhamos 10 filhos e vivíamos 50 anos. A expectativa de vida era de 50 anos e 10 filhos, ou seja, a turma que estava recebendo os benefícios morria cedo, então usufruía desse benefício por pouco tempo, e tinha muita gente nova, muitos jovens entrando para colocar dinheiro dentro desse balde. E além disso, nós temos alguns vazamentos aí nesse balde, né? Tem fraude, existem também classes que não contribuem, mas têm benefícios. Enfim, é uma coisa que é um modelo que não tem como consertar. Claro que, diferentemente de bolhas e de pirâmides financeiras, que são golpes, e os golpistas, o objetivo dele, no final, é estourar essa bolha e ir embora com o dinheiro, dar o golpe, obviamente que a Previdência Pública não vai explodir, o governo não pode deixar, o governo é obrigado a cobrir essa diferença entre o que sai e o que entra, e quando o governo cobre essa diferença, esse dinheiro que ele usa para cobrir é o que a gente chama de rombo da Previdência. Então o governo não pode explodir essa bolha. O que ele tem que fazer? Ele tem que desidratar e ir definhando ela ao longo do tempo. Então, assim, a realidade é essa. Quem está próximo de se aposentar ou já se aposentou, não tem que criar pânico. Como eu falei, essa desidratação da bolha vai ser lenta. Então dá tempo ainda de se preparar e se proteger com essa desidratação. Tem uma renda complementar, que à medida que os benefícios vão diminuindo, a gente tem uma renda que complemente. Para quem ainda está há muito tempo para se aposentar, falta muito tempo para se aposentar, 15 anos, 20 anos, até 10 anos, o meu conselho é que esqueça a Previdência Pública. Trabalhe, faça o seu plano sem contar com a Previdência Pública. Se lá no futuro, daqui a 20, 30 anos, quando você se aposentar, vier alguma coisa, ótimo, é lucro. Mas não. O meu conselho é para quem está ainda faltando muito tempo para se aposentar, não planeje pensando em Previdência Pública. Para quem está no regime de Previdência mais novo, que depende da Previdência Pública somente com o teto do INSS, com o teto do regime geral, né, conhecido como teto do INSS, há a opção de aderir à FUNPRESP, que é um plano de previdência complementar, que é justamente para complementar essa diferença, né? O regime atual agora só cobre até o máximo do teto do regime geral, e o restante você tem que complementar. Uma opção que existe é você aderir à FUNPRESP. Mas, sem querer entrar em mérito se vale a pena aderir ou não, isso é assunto de um outro vídeo. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso, põe aí nos comentários.
sem entrar nesse mérito, se você aderiu à FUNPRESP, considerando que, a gente já conversou lá, que a Previdência Pública está falida e você está contando somente com a FUNPRESP, você está colocando todos os seus ovos numa cesta. Você está sob risco. A sua paz financeira continua sob risco. Tá? Então, a gente... um dos princípios, um dos principais princípios, se a gente pode falar assim, de mitigação de risco de investimento é você diversificar. Quando você está com todo o seu investimento, com toda a sua expectativa de aposentadoria, numa cesta só, você está sob risco. Então, mesmo quem está na FUNPRESP precisa se preocupar em investir e diversificar os seus investimentos. Tá? E aí, como é que a gente investe aqui? Na nossa filosofia, a gente segue 5 princípios de investimento. Tá? A nossa metodologia de investimento, ela segue 5 princípios. Ela tem que ser simples, ela tem que exigir pouco tempo da gente. A gente não é profissional de investimento, a gente é servidor público, a gente precisa se dedicar ao nosso trabalho, a nos aperfeiçoar. Não existe almoço grátis, ou seja, não existe, o mercado não te dá nada de graça. Então corra quando a esmola é muito grande, o santo desconfia. Então corra desses promessas de grandes lucros que em 100% dos casos é golpe. O quarto princípio é só sei que nada sei. Então toda a metodologia da gente é baseada em incerteza, baseada em saber que a gente não sabe de nada, ou seja, o mercado de ações pode estar subindo, pode estar caindo, os fundos imobiliários podem estar bombando, renda fixa pode estar com juros altos ou baixos, nada muda, a estratégia continua a mesma, independente do cenário do mercado, porque a gente não tem como adivinhar o que vai acontecer. O máximo que a gente pode fazer é preparar uma estratégia que seja diversificada e que esteja pronta para navegar em qualquer mar, no mar calmo, no mar revolto, certo? E por último é focar onde a gente tem controle, focar no aporte de dinheiro, no investimento e no tempo. A gente vai falar um pouco sobre cada uma dessas. Simplicidade. A metodologia de investimento tem que ser simples, porque você precisa manter esse investimento por um longo tempo. Como eu falei, investir para a eternidade. Você vai ser investidor até morrer. E espero que isso demore muito. A gente viva aí até 100 anos, enquanto vivo for, estará investindo. Para a gente manter essa constância, precisa ser algo simples, certo? E o mercado está cheio de gente criando complexidade para vender simplicidade. Por isso que, às vezes, quem é mais leigo em investimento acha que investir, principalmente em renda variável, em ações, em fundo imobiliário, é coisa do outro mundo. E não é. Por isso que a metodologia precisa ser simples. O outro princípio é pouca exigência de tempo. Ele tem que exigir pouco tempo da gente de dedicação. Obviamente que a gente tem que saber o que está fazendo, tem que conhecer os investimentos, investir com consciência, mas como premissa básica da metodologia é que nós não somos investidores profissionais. Nós somos servidores públicos, a gente não tem como gastar tanto tempo, passar o tempo todo preocupado com nossos investimentos. É basicamente o seguinte: existe o maratonista que vai para uma Olimpíada profissional, vai lutar por uma medalha. Esse cara é profissional, ele tem que treinar todos os dias, se alimentar, viver a vida para aquilo. Esse aí é o profissional, é o investidor profissional. É o Warren Buffett, é o Charlie Munger, são os caras profissionais. Nós somos o cara que está treinando para correr, para completar uma maratona, certo? Então a gente treina, se dedica, mas a nossa vida não gira em torno daquilo. Então a ideia é essa: exigir pouco tempo para sobrar tempo para a gente investir em nós mesmos, na nossa saúde, na nossa educação, no nosso aprimoramento como profissional e como indivíduo, porque o investimento mais seguro e rentável é em si mesmo. Então, quando você melhora a sua educação, sua instrução, você está
investindo numa coisa que ninguém pode tirar de você. Certo? Então, tem que ser simples, exigir pouco tempo e a gente tem que saber que não existe almoço grátis. Quando a gente vê ofertas por aí de altos retornos, sem riscos altíssimos, é garantido 10% ao mês, não tem risco. É golpe. Simplesmente não existe almoço grátis no mercado. Se alguém descobrir uma forma de ganhar 10% ao mês no mercado financeiro, esse cara vai ficar calado em segredo, ele não vai contar isso a ninguém. Até porque quando alguém, por acaso, descobre alguma inconsistência no mercado, alguma discrepância no mercado que possibilita ele ter um lucro, quando essa inconsistência se torna pública, automaticamente o mercado se regula. Então, o cara oferecer uma alta renta, um alto retorno com pouco risco, não existe, certo? Então, quando a gente fala em investir, a gente está falando em investir em ativos geradores de riqueza, não em apostar em coisas mirabolantes. A quarta premissa da metodologia de investimento é que eu só sei que nada sei. Então aqui, John Bogle, que é um grande investidor americano, ele diz assim: nunca podemos ter certeza de como será nosso mundo amanhã e sabemos menos ainda como será daqui a uma década. Mas, com a alocação de ativos inteligente e opções de investimento sensatas, podemos estar preparados para os inevitáveis solavancos ao longo da estrada e devemos transpô-los com tranquilidade. Certo? Então, é isso, como eu falei, a nossa estratégia, a nossa metodologia de investimento não se baseia em prever alguma coisa, certo? Não estou preocupado. Qualquer coisa que, eu estou tentando adivinhar o que vai acontecer, eu estou especulando. E, no nosso caso, não é especulação. A gente tem um investimento conservador, digamos assim. O que mais tem, se você pesquisa aí na internet, previsões do mercado financeiro que falharam. Pesquisa aí. É um monte, é tudo. Não tem. Quando acerta por sorte. A verdade é essa. E a última premissa é que a gente foque onde a gente tem controle, que é no aporte e no tempo. A gente vai entender, eu vou entrar um pouco mais nisso aí, porque esse ponto é muito importante. E aí aqui tem a prece da serenidade, que é uma prece usada muito pelos estoicos, que diz o seguinte: Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para distingui-las. Certo? Então é isso. Se a gente não tem controle sobre isso, a gente não tem por que gastar tanta energia. A gente foca onde a gente tem controle, que é no aporte, ou seja, no dinheiro que a gente deposita lá todo mês que a gente investe, e no tempo, o tempo que esse investimento vai ficar lá. Essas são as armas que o investidor tem em mãos. A gente tem que usar elas, só tem essas duas. E aí, para entender um pouco mais isso, eu vou entrar um pouco mais para a gente entender esse foco em aporte e tempo. Aqui tem a fórmula mágica para a fortuna. Existe uma fórmula. A fórmula é essa aqui, que é a fórmula dos juros compostos com aportes mensais, que é justamente o que a gente faz. O que a gente faz? A gente investe mensalmente, toda vez que a gente recebe o nosso salário, investe um valor mensal. E esse valor rende os juros e a cada mês os juros vai rendendo em cima dos juros anterior. Então é os juros sobre juros. O que interfere, o que influencia o montante que eu vou ter lá no final? Então eu estou investindo hoje, lá com 30 anos eu vou me aposentar, quanto eu vou ter daqui a 30 anos? O que interfere nisso? A rentabilidade, né? Quantos por cento de rentabilidade a gente vai ter, o aporte, ou seja, quanto dinheiro eu depositei, e o tempo que ele ficou investido. São esses três fatores. Só que a gente só tem controle sobre o aporte e o tempo. A rentabilidade a gente não controla. Então,
É assim, quando nós, meros mortais aqui, meros servidores públicos investindo uma lasquinha lá todo mês, quando a gente fala em acelerar os investimentos, vamos acelerar, vamos bombar, isso significa que a gente vai assumir um risco desproporcional aos ganhos. Geralmente é isso que acontece. Essa é a raiz de todos os golpes financeiros e grandes perdas, e a origem de grandes perdas. Tá? Imagine que a gente tentar focar nossos esforços para achar rentabilidades enormes é como a gente pretender controlar o clima quando a gente está organizando um passeio para o final de semana na praia. Então você vai na praia final de semana, onde você vai gastar sua energia? No controle do clima? A gente não consegue. O máximo que a gente consegue fazer é colocar as chances ao nosso lado, ou seja, eu vou para a praia, eu vou no verão, aqui no Nordeste, o verão não chove, é a hora de ir para a praia. Então, a chance maior de dar certo é isso. Tá? Então, o máximo que eu consigo fazer é colocar as chances a meu favor, mas eu não tenho controle sobre isso. É a mesma coisa de eu vou investir, o cara está prometendo 10% ao mês. Não vai dar certo. É a mesma coisa de eu querer ir na praia no inverno chuvoso aqui no Nordeste. A chance de dar errado é grande. Tá? Então é isso. Rentabilidade nós não controlamos. A gente consegue ter um controle sobre o aporte que a gente faz e o tempo que a gente deixa esse dinheiro investido. E aí, para o aporte, a gente tem duas alternativas. Ou a gente tem que gastar menos, então quanto menos a gente gasta, mais sobra para a gente aportar. E para isso, aqui na filosofia Paz Financeira com você, a gente tem o orçamento essencialista, que é uma metodologia de montar um orçamento diferente. Tem vídeo no canal sobre isso. Ou a gente ou a gente ganha mais. Então a gente gasta menos e ganha mais. Para ganhar mais, a gente tem que investir em nós mesmos, né, nos aprimorarmos ou investir no nosso cônjuge, no nosso companheiro, que pode também ter ser uma outra fonte de renda. Então não tem muito o que falar. O aporte é isso, gastar menos e ganhar mais. Certo? Em relação ao tempo, eu acho que é o parâmetro, é a variável mais importante, que é o que faz os juros sobre juros, a magia dos juros sobre juros acontecer. E tudo leva tempo. Construir leva tempo. Construir algo que tem valor leva tempo. Então tem alguns exemplos aí. Para você fazer uma obra, construir um prédio é super demorado, super trabalhoso. Para destruir é rápido. Para uma floresta, para uma mata crescer, leva um século. Para desmatar é rapidinho. E por aí vai. E a mesma coisa é a riqueza. Para construir riqueza, leva tempo. Para se arruinar é rápido. Então, basta você, como acontece, o cara vende um apartamento para apostar num grande investimento, num Telex Free da vida. O cara vende um apartamento, põe lá, um mês depois a bolha estoura, ele perde o apartamento e vai à ruína. É muito rápido. Então é isso. Para construir leva tempo. A gente precisa de paciência para dar tempo ao tempo e os juros compostos agir. E aí, quando a gente estuda os investidores, os famosos investidores do mundo todo, do Brasil, eu coloquei aqui a lista de alguns exemplos: Charles Munger, Luiz Bassi, que é brasileiro, Peter Lynch, Philip Fisher, Décio Bazin, também brasileiro, e o mais notório e famoso de todos, Warren Buffett. Cada um tem uma metodologia, uma estratégia de investir. Né? A gente vê que eles têm diferenças, muitas coisas que eles aplicam, nós, meros mortais, não conseguimos aplicar. A gente pega alguns princípios de cada um, né, alguns valores, mas tem uma coisa que todos eles têm em comum: é o tempo. É o investimento com visão de longuíssimo prazo. Isso todos eles têm em comum. Outras coisas não, tem muitas metodologias diferentes entre o Décio Bazin e o Luiz Bassi é totalmente diferente do Buffett, mas tem uma coisa em comum:
o tempo e a visão de longo prazo. Ok? Então, o Buffett diz assim, ó, o mercado de ações é um sistema que transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. Então, o cara que está apressado, que quer alta rentabilidade, que quer ficar rico rápido, construir uma riqueza rapidamente, esse cara transfere a riqueza dele para o cara que tem paciência, que investe ali com disciplina e persistência todo mês e deixa o tempo correr. Ok? E por último, em relação ao tempo, para a gente ter um investimento de longo prazo, a gente precisa estar vivo. Então, eu considero cuidar da saúde é muito importante. No mundo capitalista que a gente vive, globalizado, então que o dinheiro é a base de tudo, existe a saúde financeira, eu coloco ela no mesmo patamar da saúde fisiológica e da saúde mental. Então são essas três saúdes e uma depende da outra. Não tem como você terceirizar, não dá para você terceirizar. Né? O médico não vai conseguir tomar um remédio por você, o psicólogo não vai conseguir abrir sua cabeça e mudar o seu cérebro, você precisa se esforçar. A mesma coisa a saúde financeira. Deixar a sua saúde financeira 100% na mão de terceiro, no final não vai dar certo. Ok? Então é isso. Cuidar da saúde para poder ter tempo. Basicamente é isso, da saúde fisiológica e mental, para poder ter esse tempo para os investimentos renderem num prazo eterno aí, enquanto dure, que dure muito. Ok? E aí, beleza, Bruno, massa, você mostrou os princípios. E aí, como é que faz? Né? A gente não vai entrar nos detalhes, essa é a parte 1 do vídeo sobre investimentos. Esse vídeo tem outras partes. Mas, basicamente, a ideia é a gente investir em ativos geradores de riqueza. Então, se você olha um cara rico, que é o conceito do bem-sucedido, é um cara que ele é sócio de boas empresas, ele é proprietário de imóveis, de bons imóveis, e uma grana que sobra dele, ele financia grandes empreendimentos, certo? Então isso daí que a gente procura. Então vamos imaginar aqui um bilionário, eu vou criar uma metáfora aqui para a gente entender bem. Imagina um bilionário, vou chamar ele de Jorge Diniz Moreira Salles, em homenagem ao Jorge Paulo Lemann, que é dono da Ambev, brasileiro, Abílio Diniz, falecido, dono do Grupo Pão de Açúcar, e a família Moreira Salles, que é dona do Itaú. Né? Então o Jorge é um cara aí bilionário, ele é sócio do Itaú, da Drogazil, da Porto Seguro e da Camil. Então são 4 grandes empresas, né, empresas sólidas, ele é sócio das 4. Além disso, ele é coproprietário de galpões onde a Ambev tem fábrica. E também coproprietário de shoppings, grandes shoppings com muito movimento. E ainda sobra grana, o cara é bilionário, né? Ainda sobra grana para ele financiar o governo com construções de estradas, financiar o agronegócio, plantação de soja, que é o ouro vegetal. Então, esse cara tá bem, não tá? Então, se você perguntar a qualquer pessoa, e aí, bicho, o Jorge tá bem, ele é sócio dessas empresas, proprietário de imóveis, de shopping, de galpões, de fábricas, tem financia o governo para construir estradas, financia os produtores do agronegócio de soja. Ele está bem, esse cara está ótimo. Mas uma coisa que, aí para a gente entender um pouco, para virar essa chave de que o mercado financeiro é perigoso, renda variável é um cassino. Não existe. Renda variável é cassino para quem entra com uma mentalidade diferente. A nossa mentalidade aqui, não. Nossa mentalidade é investir em ativos de de geradores de riqueza sem especular. Investir em coisas sólidas, assim como o Jorge está investindo. E o mercado financeiro, o sistema financeiro, bem ou mal, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas uma coisa que ele faz é democratizar o acesso a esse tipo de ativo.
Então, do mesmo jeito que o Jorge é sócio dessas empresas, é proprietário desses imóveis e financia esses projetos, esses empreendimentos, nós, eu e você, servidor público, mero mortal, assalariado, a gente pode ter a mesma estrutura financeira de investimento que o Jorge tem, mesma coisa. Só que em vez de ser sócio da empresa, sócio controlador, a gente vai ser um sócio minoritário que é chamado de acionista. A gente pode ser acionista da Itube 3, da Radiel 3, PSSA 3 e KML 3, ou seja, as ações dessas empresas. E a gente também pode ser proprietário dos imóveis através de cotas de fundos imobiliários. A gente vai ser cotista, tá? Cotista do MOL 11, do GGRC. MOL 11 é dono de vários shoppings. GGRC, dono de galpões onde a Ambev tem fábricas. E nós podemos ser credores também do governo, através de títulos públicos, e do agronegócio, através de LCAs, de CRAs, de títulos de dívida emitidos por instituições financeiras. Ou seja, se a gente acha que o Jorge, bilionário, está bem, ele tem uma estrutura de investimento sólida, nós, eu e você, que nós somos um microbilionário, temos a mesma estrutura. Proporcionalmente é a mesma coisa. Você vai dizer, ah, não, mas ele é bilionário. Tá, mas ele está arriscando também bilhões, arriscando, entre aspas, bilhões nos investimentos dele. Então, proporcionalmente, é a mesma coisa. Então, a mentalidade para começar é essa. Nós estamos entrando no mercado financeiro para investir na renda variável, renda fixa, tudo com esse pensamento, o pensamento de ser um microbilionário, sócio das empresas, proprietário dos imóveis, certo? Credor de instituições sólidas, né, do governo de instituições sólidas. A mentalidade é essa, tá? Então, enfim, como investir? Aí a pergunta é essa: como investir? Isso daí é assunto para os próximos vídeos. Esse vídeo foi só uma introdução sobre a metodologia e o início da mentalidade de investimento que a gente deve adotar. Então, com a mentalidade correta e critérios simples e objetivos, investir em ações, fundos imobiliários e renda fixa é mais simples do que fazem você acreditar e mais seguro do que você pensa. A gente vai ver isso nos próximos vídeos. A gente vai falar mais detalhadamente sobre ações, sobre fundo imobiliário, sobre renda fixa, né, tesouro direto e tudo mais. A gente vai falar sobre, eu vou mostrar como eu seleciono esses ativos, beleza? Então é isso. Se você já investe, ótimo. Se não investe, o melhor momento de ter começado a investir era 10 anos atrás. O segundo melhor momento é agora. Então, convido você a gente começar ou continuar essa jornada aí para a paz financeira eterna. Ok? Grande abraço e sucesso para vocês. Muita paz.